A foto que fez o Comando Vermelho cortar orelhas e dedo de brasiliense. O homem passou por tortura com coronhadas e dedo de uma das mãos decepados. Depois os criminosos obrigaram a comer a própria orelha. O brasiliense Fabrício Alves Monteiro, foto em destaque, de 28 anos, que está desaparecido desde 4 de março, teria sido sequestrado, torturado e executado por faccionados do Comando Vermelho. Vamos lá. O que aconteceu? A vítima posou para a foto segurando um fuzil. Em uma das imagens divulgadas, a bandoleira da arma exibe a inscrição Bonde do Coronel TCP-MQC, uma referência ao terceiro Comando Puro, facção rival do Comando Vermelho. A sigla MQC remete à comunidade do Muquiço, controlada pelo terceiro Comando Puro. Fabrício foi sequestrado por traficantes do Comando Vermelho na região de Honório Gurgel, na zona norte do Rio, durante o carnaval. A vítima teria passado por longa sessão de tortura, com coronhadas e dedos de uma das mãos decepados. Depois, os criminosos obrigaram o jovem a comer a própria orelha cortada por faccionados. Os relatos foram feitos por um primo e um amigo de Fabrício. Os três ficaram sob o domínio dos traficantes e passaram por momentos de terror. Agora sim, só uma coisa. Você entendeu o que aconteceu. Esse cara muito provavelmente tinha algum envolvimento com o Comando Vermelho. E aí ele traiu a facção, foi pro terceiro Comando Puro, ostentou isso nas redes com o fuzil e a sigla, né, de outro lugar, E aí o que acontece? Os caras sequestraram ele mais 2 primos, e o fato dos primos saírem vivos pra contar essa história, inclusive pra imprensa, significa que isso foi intencional, cara. Significa que foi de propósito. Ó, é igual no Bastardos Inglórios, quando eles pegam um nazista lá, e eles matam e torturam um, e o outro, ele fala assim, ó, você vai falar pra todo mundo sobre o nosso grupo Bastardos Inglórios, vai e espalha, faz a suástica na testa do cara e manda brasa. É exatamente isso que o Comando Vermelho tá fazendo. Você vai pegar e você vai servir de exemplo, tá? Para que os seus primos contem pro Brasil inteiro o que a gente faz com quem trai a gente. Os dois saíram de Brasília para curtir o carnaval com o Fabrício no Rio. O trio ficou hospedado na casa de parentes, no bairro de Anchieta, na zona norte carioca. Eles acabaram rendidos por criminosos na Avenida Brasil após seguirem o GPS para uma festa que iam na terça-feira. É assim que funciona. Aqui no Brasil existem determinadas instituições que são mais firmes e funcionam mais do que as próprias instituições democráticas. Bom, eu vou te explicar uma coisa. O que é uma instituição? Uma instituição humana, ela não é um prédio físico, ela não é uma coisa física. Uma instituição humana é basicamente um sistema de crenças que segue na mesma direção, acreditando que aquilo é uma instituição. Como assim? Escolhe uma marca aí de roupa. Escolhe uma marca de roupa. Adidas. O que é Adidas? Adidas é um prédio? Não, Adidas não é um prédio. Adidas pode mudar de prédio. Ela deixa de ser Adidas? Não. Adidas o que é? Adidas é a crença de um conjunto de pessoas de que existe uma instituição chamada Adidas que faz roupas e outros artigos esportivos. E essa instituição contrata pessoas, vende serviços, etc, etc. Existe a crença das pessoas na instituição Adidas. Se o dono da Adidas morrer, a Adidas continua. Se todos os funcionários da Adidas morrerem, a Adidas continua. Se o prédio da Adidas cair, a Adidas continua. Ou seja, a instituição, ela é muito mais um sistema, olha só, um sistema conjunto de cognição humana, de crença, do que algo físico e palpável. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala que você tem um sistema de justiça no teu país, a justiça não é um prédio, a justiça não é uma pessoa. A justiça é um sistema de crenças de pessoas que acreditam numa instituição chamada justiça. Quando você pega o Comando Vermelho e o Comando Vermelho faz esse tipo de propaganda, porque isso é uma propaganda do Comando Vermelho, você pegar um cara, você torturá-lo, você carbonizá-lo, você falar para as pessoas que estavam em volta, vocês estão livres para contar para todo mundo, isso sair na imprensa, isso é uma propaganda, isso é um fortalecimento da instituição Comando Vermelho. Por isso que quando a gente fala de combater o crime organizado, a gente não está falando de, não, tem que prender o ladrão que roubou um celular, não é só isso. Você precisa desmistificar, você precisa desmontar o sistema de crença que faz com que essa instituição seja o que ela é. Então, quando você tem um artista que é filho de um dos chefes dessa instituição, que tem tatuado no peito 2 figuras icônicas do comando dessa instituição, que canta o hino dessa instituição, você tem o fortalecimento dessa instituição no imaginário das pessoas. Então, combater o crime organizado é também, não é somente uma questão física. Eu vou lá e vou prender, eu vou restringir de liberdade um ser humano ligado a essa instituição. Não, você tem que destruir o imaginário. E destruir o imaginário passa por, e aí vem um ponto além dos projetos da Amanda e do Kim,
Lembrando, os projetos da Amanda e do Kim são projetos administrativos que impedem a contratação de shows com apologia ao crime, mas eu acho que a gente tem de ir além. A gente tem que fazer algo similar, não igual, mas similar ao que o Bukele fez em El Salvador. Nós vamos combater o imaginário. Então é o seguinte, lá tinha uma gangue, que é basicamente a gangue 18. Irmão, você tem 18 tatuados na sua cabeça, você vai preso. Ah, mas depois eu vejo, eu vou primeiro te prender. Por quê? Porque você faz parte do fortalecimento do imaginário dessa instituição. Eu vou te prender e depois eu vou ver se é inocente. Ah, você é inocente? Então tá bom, agora você vai ser solto, você vai remover essa tatuagem e você vai passar a trabalhar. E é assim que tem que ser. Ah, mas isso é uma restrição do direito individual? É uma restrição do direito individual. Ah, então você acha que tem que proibir uma pessoa, por exemplo, de tatuar PCC na testa? Sim! Ah, mas não é liberdade de expressão? Que se foda a liberdade de expressão. Você não tem de ter liberdade de expressão para fortalecer o imaginário de uma instituição criminosa que faz crimes reais. Entendeu? É isso. Quando eu fui filmar Cracolândia lá, fui umas 2 ou 3 vezes filmar Cracolândia, em diversos lugares, no meu vídeo está mostrado isso, em diversos lugares você vê na parede pichado ali 1533. O que é 1533? É o número correspondente às letras do alfabeto PCC. Você acha que isso é por acaso? Você acha que... Ah, não, é um número aqui, 1533. Não, não é, meu irmão. Isso é uma forma de apologia à maior facção criminosa do Brasil, que é o PCC. Então você tem que acabar com o símbolo 1533? Sim. Sim. Ah, o 1533 em si é proibido? Não. Mas o 1533, num contexto de pichação na Cracolândia, de tatuagem na testa, tem que ser proibido? Sim. Nossa, Arthur, então você quer censurar? Quero censurar. Quero censurar. Quero censurar o Oruan de fazer show com apologia ao PCC? Quero. Ao Comando Vermelho? Quero. Ao TCP? Quero. Quero censurar. E aí, eu vou trazer outro vídeo. Tá, isso aqui aconteceu num pet shop aqui em São Paulo, tá? Então nós estamos na maior capital do Brasil, no estacionamento de um pet shop. Aconteceu isso daqui. Põe o vídeo na tela. A mulher põe, ela provavelmente comprou uma caminha de cachorro ali, uma coisa grande e tal. Isso aí é um carro da Volks, uma Tiguan, se não me engano, uma Tiguan, né? Tá parecendo um Nivus. Não, acho que tá grande demais, eu acho que é uma Tiguan. Com essa roda aí, tá parecendo uma Tiguan. É uma Tiguan. Olha o tamanho dos caras, mano. Olha o tamanho dos caras. Pegaram a mulher, colocaram no carro, dentro do estacionamento, tá? De um pet shop. Aí eu pergunto pra você, não dá um desespero de ver isso daí? Não dá um desespero? Você quer entrar no Honda Fit. Não dá um desespero do cacete de você olhar isso? Aí eu pergunto pra você. Imagina que esta mulher, imagina que essa senhora é a sua mãe, ou é a sua esposa, ou a sua irmã, ou sei lá, alguém que você ama. Aí você vê um MC fazendo uma canção, né, uma linda canção, dizendo, nós desce pro sequestro mesmo, que aqui nós é foda, aqui com o PCC ninguém mexe não, tá ligado? Você acha que esse cara tem que ter a liberdade de cantar isso? Então entenda, é muito simples eu vir aqui e falar assim, esses caras têm que ser presos. Ah, você jura que esses caras têm que ser presos? Isso aí a sociedade já entendeu há séculos. A gente já entendeu isso. Você entendeu que existe um ponto além para você fazer com que esses caras sejam presos? A guerra que nós estamos travando não é mais uma guerra somente de vamos entender o devido processo legal. Para com isso, cara. Para com isso. Eu vou dizer para você, sinceramente, tá? E desculpa aqui se isso vai ferir algum direito humano, ou se eu, como político, estou representando mal o meu grupo. Se isso acontece com um membro da minha família, eu vou preso. Quem vai preso vai ser eu. Porque eu vou caçar esses dois. O motivo da minha existência vai ser caçar esses dois. E se eu achasse esses dois, eu não ia dar um tiro na cabeça de cada um. Eu ia fazer pior do que o Comando Vermelho fez com aquele cara lá de comer a própria orelha. Entendeu? Mas e aí? O que aconteceu? Não importa mais. A minha vida acabou. Eu não ia mais conseguir viver se eu não fizesse isso. E vou dizer mais uma coisa aqui importante de ser dita. Quando a gente fala em punição para criminosos,
a gente não pensa somente em ressocialização. Não, a causa primeira de você punir um criminoso é você evitar que outros crimes como esse aconteçam. Se você pegar o Código de Hammurabi foi a primeira constituição do mundo. Então, basicamente é o seguinte, é o primeiro registro escrito de uma série de regras para uma sociedade grande. Ó, temos uma sociedade grande, nós vamos escrever as regras aqui. O Código de Hammurabi é como se fosse assim, é o espírito mais primitivo do homem em termos de expressão escrita daquilo que ele quer seguir como regra. Quando você pega o Código de Hammurabi, é óbvio que tem uma série de absurdos. O fato é o seguinte, quando se entende que você cometeu um crime contra a sociedade, há a punição no sentido de que você vai desincentivar outras pessoas a cometerem aquele crime. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro estágio do que você tem como objetivo quando você quer punir alguém. Existe um outro estágio dessa punição, que é uma coisa que você pouco ouve falar. Infelizmente, aqui no Brasil, esse debate na esfera criminal não existe. Eu vejo, às vezes, esses júris onde vazam, né, aqueles vídeos do advogado defendendo ou atacando o promotor, né, querendo prender alguém, os grandes especialistas nas grandes redes, nas grandes rádios, e as pessoas pouco tocam nesse ponto. Se uma pessoa, vamos supor que você tem um filho, e alguém mata o seu filho, só que você é uma pessoa pacífica e você é uma pessoa impotente, vamos chamar assim. Você não tem armas, você não é um cara... Você é um cara pacífico, você é um cara que está só ali trabalhando, você já é um senhor de idade e alguém mata o seu filho. Você concorda que você sofre duas vezes? A primeira vez que você sofre é por perder o seu filho. A segunda camada de sofrimento é porque você se sente impotente em relação a fazer justiça pelo teu filho. Você vai ficar pensando, porra, uma pessoa matou meu filho. E essa pessoa não sofreu nada. É minha responsabilidade ir atrás dessa pessoa e punir essa pessoa. Só que eu não tenho meios para fazer isso. Eu sou um senhor idoso, pacífico, não tenho a menor ideia. Uma das partes da punição é você levar uma espécie de conforto para a família ou para a própria vítima, de que aquela pessoa vai sofrer a consequência negativa daquilo que ela fez, independente da tua ação, que já é vítima. Então, na nossa sociedade moderna é entendido o seguinte: se você é uma pessoa pacífica e você foi vítima de alguma coisa, você não precisa se responsabilizar pela punição da pessoa. Por diversos motivos. Primeiro, porque você tem que evitar o justiçamento, porque o justiçamento não respeita garantias, julgamentos. O justiçamento, a pessoa vai lá e muito provavelmente ela vai cometer uma injustiça, ou de punir a pessoa errada, ou de extrapolar a punição daquilo que a pessoa fez. Então, sei lá, o cara roubou tem uma loja de roupa, o cara roubou uma camiseta, eu vou lá e queimo o cara vivo. Bom, a gente entende que essa não é uma punição adequada para quem roubou uma camiseta, certo? Certo. O justiçamento não entende isso. O cara tá nervosão lá. Então, para evitar o justiçamento e para evitar também o peso moral de você ter de se obrigar a ir atrás de punir a pessoa que já lhe fez de vítima, é entendido que você precisa ter uma punição social em que a sociedade vai ter instituições que vão punir aquela pessoa. Então, a gente tem que tirar da cabeça que o nosso sistema penal, ele deve ser quase que exclusivamente como uma mãe. Olha, eu vou te abraçar, meu filho, você foi uma pessoa injustiçada pela sociedade, pelo sistema, e agora eu vou te ressocializar. Não, você não vai ressocializar. Primeiro você vai punir esse filho da puta. Entendeu? Então, pra mim, cara, progressão de regime, por exemplo, é um absurdo. E a progressão de regime tem que acabar, porque a gente tem que acabar com esse... ele ressocializou, caramba, mano. Esse cara tem que ser punido. Esse cara que sequestrou essa mulher, ele não tem que pensar em ressocializar. Primeiro eu vou punir esse cara. Depois, se eu achar, foi punido, se ferrou, aí eu vou ver se ele merece algum tipo de ressocialização, porque, sei lá, no final das contas ele acabou não fazendo nada de mal pra essa mulher, ele acabou libertando ela, entendeu? Então, pra mim, cara, é isso. Aí vamos pra próxima, pra você entender o problema institucional que o Brasil tem. Tá bom? Dá uma olhada nessa notícia aí. Vai lá. Situação muito triste, né? Que mostra todo esse absurdo. Os criminosos, eles invadiram a delegacia com os policiais presentes, arrombaram os cofres, levaram tanto as drogas que haviam sido apreendidas, como também armamento. Inclusive, levaram também uma espingarda de calibre 12, pistolas e um fuzil. Isso aconteceu em Sorocaba, no Jardim Santa Rosália, na segunda-feira. Até agora, ninguém foi preso.
ninguém foi preso, infelizmente, nessa situação ainda. Então, é uma situação que mostra o quanto o crime não tem medo aqui no Brasil. Porque, no final do dia, eles estão dispostos até mesmo... Antes, eles queriam fugir ali dos policiais. Agora, eles, de fato, estão indo até eles para provocar, para roubar e para levar esses itens. Então, muito triste que isso tenha acontecido aqui na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Vamos lá. Eu quero que você entenda. Ficou um pouco escuro aí, mestre. Dá um jeitinho pra gente. Eu quero que você entenda o tamanho desse problema. Quando você tem criminosos invadindo uma delegacia de polícia, né, e roubando as armas dos policiais, entenda, de acordo com o que eu acabei de dizer, não é somente fisicamente uma pessoa entrando onde ela não podia e roubando armas que não são dela. Não é só isso. Como eu falei, a instituição, ela não é um prédio, ela não é uma pessoa. A instituição, ela é algo que sobrepõe o tempo de vida de um ser humano. Ela sobrepõe a estrutura física onde ela está instalada momentaneamente. A instituição é uma coisa quase que cultural, ela permeia o imaginário de gerações. A partir do momento que você tem criminosos de uma facção criminosa, ou seja, uma instituição facção criminosa, subjulgando uma instituição polícia, você tem um problema muito mais grave do que a invasão de um prédio público e o roubo de armas. É muito mais grave do que... Você consegue entender que os caras fazerem isso não é só porque eles precisam fisicamente daquelas armas. Preciso de arma. Onde tem? Tem no departamento de polícia. Vamos entrar lá e vamos roubar? Não é só essa a decisão. A decisão é o seguinte. Nós vamos mostrar que a nossa instituição, ela é mais poderosa, ela é audaciosa, ela vai subjugar a instituição concorrente, que é a instituição polícia. E isso, no imaginário das pessoas, causa um dano geracional. Isso causa... Imagina o seguinte, imagina que você é um moleque de 13 anos de idade. Quando você tem 13 anos de idade, você está no auge você é o auge do garoto problema. É um moleque de 13 anos. Moleque de 13 anos, cara, tá com os hormônios à flor da pele. Ele já tá grande o suficiente pra, sabe, correr, pular as coisas, enfrentar fisicamente umas pessoas. Ele não tem ainda noção de riscos. Então ele é uma máquina de fazer merda. Um cara de 13 anos, ele é uma máquina de fazer merda. Você pega um moleque de 13 anos, aí ele mora numa comunidade, vamos chamar assim, dominada pelo Comando Vermelho. Então ele vive ali e ele fala, bom, a minha mãe compra o gás do Comando Vermelho. As meninas que eu sou afim, que eu quero pegar, elas cantam a música do Oruan, que fala e canta o hino do Comando Vermelho. Quando eu saio pro baile, eu saio pra alguma coisa, os caras com uma arma na cinta são os caras mais poderosos que têm o maior status. Aí tem este caminho pra ele seguir. E tem o outro caminho, que é um pastor, um cara provavelmente bem coxinha, com a camisa fechada até aqui, que vai chegar pra esse moleque, e esse pastor é um cara bem intencionado, e eu falo, meu irmão, não segue esse caminho. Deus tem um plano pra você. Existe um livro gigante, chamado Bíblia, que tem mais de 1000 páginas, é difícil de ler, e esse é o caminho pra você. Aí o cara vê na TV esses memes, né, dos pastores picaretas, etc e tal. Ele fala, mano, qual escolha eu tenho que fazer? Só que aí, imagina na cabeça desse moleque de 13 anos, ele já tá nesse sentido. O pai dele abandonou ele, já não tem mais referência de masculinidade, de honra, de trabalho. Ele praticamente não vê a mãe dele, porque a mãe dele fica o dia inteiro trabalhando para tentar sustentá-lo, né? Ele vai para a escola, todo mundo usou os professores. Ele vê que quem faz bullying são os moleques ligados ao crime organizado e quem sofre bullying são os moleques que estão desligados do crime organizado. E aí, no meio dessa escolha, ele tem que fazer uma escolha. É a hora que ele vai escolher. Ou eu vou pro crime, vou começar a assaltar, vou começar a tentar escalar na hierarquia dessa instituição, organização criminosa, ou eu vou pro caminho mais difícil, que é escolher uma igreja, escolher trabalhar, escolher estudar, ganhar o dinheiro ralado, difícil pra caralho, pra depois um moleque vir roubar meu celular. E aí no meio disso vem essa notícia. Olha, a galera da facção invadiu o departamento de polícia e roubou as armas do cara. Você acha que esse moleque tem alguma condição de escolher seguir o caminho certo?
Você acha que esse moleque tem alguma condição de falar assim, não, claro que eu... O cara fala, meu irmão, mesmo que eu queira escolher o caminho certo, então eu quero escolher o caminho certo, eu não quero ser do crime. Eu quero ser um cara de bem, eu quero trabalhar, quero comprar um celular, eu vou ter que dividir ele em 10 vezes sem juros aqui, com muitos juros, em 12 vezes, em 24 vezes. E aí é capaz de algum cara faccionado vir me roubar. Vou pedir proteção pra polícia. Cara, a polícia é roubada pelos caras. A polícia sofre isso. Então, no imaginário desse moleque, a concorrência institucional entre facção criminosa e Estado, igreja, etc, etc, tá muito claro. Isso aqui é subjugado por isso. O crime compensa muito mais do que a vida de um trabalhador. Esse moleque, cara, não adianta você depois que esse moleque matou alguém, que ele estuprou alguém, que ele fez... Você falar em ressocializar. Você já perdeu o moleque ali. Você já perdeu ele com 13 anos. Então, o que tem que ser feito imediatamente? É óbvio, cara, que aqueles clichês, não, tem que investir em educação, tem que investir em cultura. Eu concordo com tudo isso. E o Brasil vem tentando fazer isso há décadas. Só que isso é plano de longo prazo, isso aí demora para atingir o moleque. Eu acho que tem de ter urgentemente uma reforma no nosso Código de Processo Penal e no nosso Código Penal. Eu acho que tem que... É como assim, imagina que vai ter... Cara, tá vazando um cano na tua casa. Você tem que consertar? Tem. Você tem que quebrar a parede, você tem que trocar o cano, você tem que fazer o reboco da parede tudo novo, depois você tem que fazer o acabamento. Não adianta você querer pensar no azulejo que você vai comprar para consertar aquele cano se antes você não ir lá fechar o registro. Primeiro, tá vazando água, fecha o registro. O que tem que ser o fechamento de registro aqui no Brasil? Nós temos de construir um complexo prisional exemplar. Um complexo prisional, assim, ridiculamente frio, concreto pra tudo quanto é lado, cama, não tem colchãozinho na cama não, tem que ser colchão assim, tem que ser igual naquele filme O Poço, sabe, que o cara ele deita num concretinho, entendeu? Nenhuma regalia pra esses caras, com propaganda de que como é ruim estar ali, e fazer uma reforma no Código Penal pra ir pra cima dos caras e prender geral. Agora eu vou contar uma outra coisa pra você. Eu vou mostrar um vídeo aqui pra você e nós vamos fazer uma reflexão sobre isso e eu tenho uma proposta pra resolver esse problema. Quer ver? Vamos lá. Bom, basicamente é o seguinte, esses caras roubaram esses celulares, tá? Eles estão mostrando ali que eles estão com o celular aberto da pessoa e aí eles vão entrar nas fotos dessas pessoas, olha lá. Olha lá. Olha lá, os caras... E mostrando a cara ainda. Mostrando a cara como você está, ó. Roubamos o celular das minas, mano. Tamo aqui mexendo tudo nas fotos dela, meu. Na foto de todo mundo, ó que legal. E eles mesmo que postam, tá? É Isso é o que é o pior. Eles, de novo, nós temos um problema institucional no Brasil. No imaginário do brasileiro... Olha lá. No imaginário do brasileiro, você não tem a instituição que te protege da instituição crime organizado. Então, se você tá aqui dentro, irmão, na tua cabeça e no imaginário dessas pessoas, foda-se. Posta vídeo mostrando a cara, foda-se. Foda-se. E aí eu vou dizer uma coisa pra você. Normalmente, o que é uma tipificação penal? Uma tipificação penal, eu não sei se você sabe, todo crime só é crime se ele for tipificado. Como assim? Diferente da legislação eleitoral, por exemplo, a legislação eleitoral ela fala o seguinte: você não pode tudo com exceção do que você não pode. É o contrário. Você não pode nada com exceção do que você pode. A legislação eleitoral funciona assim. Então, por exemplo, eu posso fazer um vídeo falando para as pessoas que quem me doar R$5.000 eu faço um apoio pedindo assim? Ah, não sei. Se você não sabe, você não pode. Tem de estar tipificado que você pode fazer aquilo eleitoralmente. A lei eleitoral ela é o contrário. Você não pode fazer nada a não ser aquilo que está tipificado que você pode fazer. Certo? A legislação criminal é o contrário. O Código Penal é o contrário. Você só é crime aquilo que está expressamente escrito que você não pode fazer. Ou seja, vamos supor que eu sei lá, eu não vou pensar num exemplo concreto agora porque nós já temos uma sociedade muito desenvolvida, mas eu posso dar um tapa na cara de uma mulher? Não, não posso.
Por quê? Porque está tipificado que você não pode agredir alguém. Só que é o seguinte, nós estamos tendo um problema crônico de agressão de homens contra mulheres. Então você não pode agredir especificamente uma mulher. Tá, você não pode, ainda por motivo, sei lá, porque ela é homossexual. Então existe mais uma tipificação dizendo você não pode agredir alguém, você não pode agredir especificamente uma mulher, você não pode agredir especificamente alguém que seja homossexual. Existem tipificações que vão deixando cada vez mais específico aquilo que você não pode fazer, e isso é porque você tem um problema crônico relacionado àquilo. Antes da Lei Maria da Penha, você podia bater numa mulher? Não. Mas por que existe a Lei da Maria da Penha? Existe quase que uma redundância legislativa para deixar ainda mais claro que você não pode bater numa mulher. Por quê? Porque você tem um problema crônico de agressões a mulheres no Brasil. Nós hoje temos um problema crônico de roubo de celular no Brasil. Eu acho que deveria ter uma tipificação específica para celular. Você não pode roubar o celular de uma pessoa, porque se você roubar o celular de uma pessoa, assim, o crime tem que ser uma punição muito alta. E por quê? Porque hoje, quando você rouba o celular de uma pessoa e você pega a senha dessa pessoa, você invade toda a vida dela. Você comete vários crimes ao mesmo tempo. Você invade as contas bancárias dessa pessoa, então é como se você tivesse sequestrado essa pessoa. Você invade as fotos íntimas dessa pessoa, então é como se você tivesse feito uma invasão íntima à vida dessa pessoa. Isso é quase que um abuso psicológico. Você faz uma invasão a domicílio daquela pessoa, porque você tem coisas ali guardadas que a pessoa não guarda nem em casa. Por exemplo, se eu tenho um cartão de crédito virtual, esse cartão de crédito ele não é físico, ele não está guardado na minha casa. Você tem acesso a isso através do celular. Então, isso é mais grave ainda do que eu diria para você o seguinte. Tem pessoas que vão falar, eu prefiro que algum ladrão invada a minha casa e fique 24 horas na minha casa fazendo o que ele quiser, do que ele pegue o meu celular e deixe ele aberto 24 horas para ele fazer o que quiser. Então, o roubo de celular, ele é uma tipificação penal muito grave. A pessoa pode, por exemplo, usar o celular e um aplicativo de mensagens para se passar por aquela pessoa e conseguir vantagens e dinheiro e informações de outras pessoas. Isso ainda dá falsidade ideológica. Então, você invadir o celular de uma pessoa é um crime muito grave. Deveria ser tipificado e deveria ter uma punição muito maior. Então, por exemplo, se eu roubar o carro de uma pessoa, se eu roubar a carteira de uma pessoa, se eu roubar, sei lá, o instrumento musical de uma pessoa, não chega aos pés da gravidade de você roubar o celular de uma pessoa, cara. Entendeu? Ainda que nós que temos um pouco mais de instrução, a gente se protege. Você não deixa aplicativo de banco no seu celular, você tem outro em casa com os aplicativos de banco, você deixa aquelas milhões de proteções, né? É Face ID, é digital, é senha, não sei o que lá, pra tudo. Mas você pega uma pessoa sem instrução, cara, você rouba o celular daquela pessoa, você tem a vida dela na tua mão, cara. Você tem um grupo lá com a família, você pede o que você quiser pra família e a família vai dar. Eu acho que é o seguinte, cara, tem que urgentemente aumentar a tipificação, a punição de uma tipificação criminal específica de roubo do celular. Tá? Por quê? Para justamente você criar no imaginário que existe uma instituição, punição roubo de celular, que é grande demais para você se arriscar para roubar.